as my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me... Bom dia, ouvintes, irmãos, aqueles que estão assistindo ao vivo pelo YouTube ou pelo Facebook, e aqueles que posteriormente também possam assistir no seu horário, na playlist, está à disposição lá. Já estão as 12 lições à disposição dos irmãos, e a 13ª é a lição que nós vamos ver hoje. Uma rápida recapitulação das 12 lições. Na lição 1, nós vimos o significado da igreja bíblica. Nós vimos que a igreja não são prédios físicos, não são construções físicas, não são placas de denominações, que a igreja de Cristo fundada no dia de Pentecostes são os seus membros, somos nós. Nós, os membros da igreja de Cristo, somos a igreja, onde ele é o cabeça e nós o corpo. Isso tudo eu estou falando porque está contido na Bíblia. Na lição 2, nós vimos que a igreja bíblica ela foi planificada, embora ela tenha se iniciado no dia de Pentecostes, ela foi planificada, lá no Velho Testamento consta isso, desde a criação do mundo Deus planificou, no Velho Testamento os profetas profetizaram que ela viria, Daniel, Joel e outros. No Novo Testamento, nos 4 evangelhos, o próprio João Batista profetizou que a vinda do reino estava próximo, pregou arrependimento, o próprio Jesus Cristo a prometeu aos apóstolos, disse para eles que depois da morte dele e ressurreição, os apóstolos receberiam o Espírito Santo para ficarem em Jerusalém, que receberiam esse Espírito Santo com poder. E na lição 3 nós vimos que o início se deu no dia de Pentecostes, onde os apóstolos estavam reunidos, vários judeus de todo o mundo reunidos em Jerusalém para a festa de Pentecostes, os apóstolos reunidos dentro de uma casa, receberam o Espírito Santo com poder, veio um som muito alto, toda aquela população que estava em Jerusalém se dirigiu para esse local onde estavam os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus, começaram a falar em línguas dos povos que estavam ali, eram mais de 17 nações, 17 línguas diferentes, sendo os apóstolos galileus, então eles receberam poder para falar na língua daquela população que estava reunida. E o povo ficou assustado, né? Como ouvimos falar na nossa própria língua materna. E Pedro se levantou, explicou o que era aquilo, deu a primeira pregação falando de Jesus Cristo, da sua missão, da sua vinda na terra, o motivo da sua morte. E ali começou a igreja bíblica, onde 3.000 pessoas aproximadamente acreditaram na pregação, acreditaram em Jesus Cristo e foram batizados. Ali formou-se a igreja bíblica, né? Na lição 4, nós vimos como identificar essa igreja bíblica, quais foram as denominações utilizadas na Bíblia para a igreja, o caminho, a igreja de Cristo, o reino de Deus, o reino de Cristo, várias outras palavras, né? Na lição 5, nós vimos os termos que eu acabei de falar agora, confirmar. Na lição 6, nós vimos como a igreja bíblica se organizava no seu início. A organização da igreja de Cristo é simples, todos os membros são para servir, não existe autoridade aqui na terra, todos os irmãos são servos uns dos outros e de Deus. Jesus Cristo explicou muito bem isso quando na ceia aquela ele lavou o pé dos apóstolos, secou o pé dos apóstolos e deu a lição e disse a eles: sendo eu o Senhor como vocês me chamam e realmente eu sou o Senhor, sou o Filho de Deus, sou Jesus Cristo, se eu sendo o Senhor, humildemente eu estou aqui para servi-los, sigam esse meu exemplo, sirvam uns aos outros, ninguém é mais que ninguém. Todos nós, dentro da igreja de Cristo, como membros de Cristo, somos iguais, servos uns dos outros e de Jesus Cristo de Deus. Na lição 7, nós vimos como entrar nessa igreja bíblica. Nós vimos na Bíblia, nas passagens de Atos, como as pessoas eram ingressadas por Deus. Deus acrescentava a esses membros, discípulos de Cristo, a sua igreja. Nós vimos que era através do batismo por imersão, onde as pessoas tinham seus pecados perdoados, renasciam novamente para uma nova vida, recebiam o dom do Espírito Santo. As pessoas se arrependiam dos seus passados, dos seus erros, e buscavam, através da Igreja de Cristo, como membro, ter uma nova vida, uma nova caminhada junto com os irmãos e com Cristo. O louvor da igreja bíblica nós vimos na lição 8, que é um louvor racional, um louvor do coração. Jesus falou para a samaritana, aquela em Samaria, onde ela perguntou para Jesus, né,
que o povo dela adorava a Deus de um lugar e os judeus em outro lugar. Quem estava com a razão? E Jesus falou: olha, até pela velha lei do Velho Testamento, quem está com a verdade são os judeus. Mas chegará o tempo, e já chegou, mesmo naquele tempo, e estamos nos dias de hoje, onde os verdadeiros adoradores de Deus, de Jesus Cristo, deverão adorar em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Nós vimos que adorar em espírito é adorar com o coração, com a mente e o coração voltados para Deus. E em verdade, Cristo falou que a tua palavra é verdade. A palavra de Deus, a palavra que ele deixou registrada na Bíblia, é a palavra de Deus. Então nós temos que seguir, adorar a verdade, com a verdade, seguir completamente o que está escrito na Bíblia, sem tirar nada, sem retirar nada. Na lição 10, na 9, nós vimos o trabalho na igreja bíblica, qual é o trabalho dos irmãos, que é pregar a palavra, a edificação da igreja, a adoração ao Senhor. Na lição 10, nós vimos a unidade da igreja bíblica, que Cristo orou e pediu lá, está registrado nos evangelhos, pediu que depois da partida dele, que todos os apóstolos e os que viessem a crer nele, a igreja dele, tivessem uma unidade uns com os outros, não pregassem a desunião, sim a unidade conforme a palavra de Cristo. Na lição 11, nós vimos que o credo da igreja bíblica, o único credo da igreja bíblica é a palavra de Deus contida no Novo Testamento, na Nova Lei, na Nova Aliança. Nós vimos também nesse curso que o Velho Testamento, a Velha Lei, foi uma aliança de Deus com o povo de Judeu, o povo de Israel, onde ali nos ensina muito a trajetória o amor de Deus a este povo. Deus já havia prometido lá a igreja bíblica, já havia prometido que mandaria seu filho, Messias, e quando Cristo vem, traz uma nova aliança, que ela foi homologada com o sangue de Cristo, com a sua morte e ressurreição na cruz. Essa nova aliança é para toda a humanidade, para todos que estão ouvindo e lendo a Bíblia Sagrada. Essa aliança é para todos. Basta seguirmos os mandamentos, a doutrina e o credo de Jesus Cristo contido na Bíblia. Na lição 12, nós vimos a história da igreja bíblica. Nós vimos que após a morte dos apóstolos e daqueles primeiros discípulos que tiveram contato com os apóstolos, a humanidade, infelizmente, né, começou a acrescentar credos, doutrinas. A igreja foi de Cristo, ela existiu, se manteve, mas houve muitas divisões. Aquela unidade que Jesus orou e pediu, infelizmente, algumas pessoas se distanciaram. E veio uma igreja famosa que depois, mais tarde, designou um pai, um papa, aqui na Terra, e nós aprendemos que a única autoridade bíblica é Jesus Cristo, e Deus. Não temos nenhuma autoridade aqui na Terra de homens, pastores, presbíteros, evangelistas, ninguém é autoridade. Nós vimos que todos são iguais para servir a Deus e aos irmãos. Então, depois dessa igreja, teve uma divisão, Martinho Lutero, buscando a essência da Bíblia. Nós aprendemos na história que só as autoridades bíblicas liam a Bíblia, foi proibido a humanidade depois buscar conhecimento. Graças a Martinho Lutero, isso mudou. A Bíblia foi traduzida na língua dos povos, e os povos buscaram a essência da Bíblia, da igreja bíblica do primeiro século, mas assim mesmo muitas denominações erraram, pecaram e trouxeram coisas suas, de como entrar na igreja, ser membro daquela igreja, denominação, e nós vimos que no dia de Pentecostes, desde o início, é Deus que acrescenta os membros à sua igreja. Bastamos acreditar em Jesus Cristo, seguir a sua palavra, os seus mandamentos contidos na Bíblia, a sã doutrina dos apóstolos, graças a Deus está presente hoje, nós temos um norte a seguir, e nós entramos na igreja de Cristo através do batismo. O batismo e a aceitação a Jesus é de imediato, é por imersão. Tem doutrinas que pregam outras coisas, batismo em crianças. Aprendemos na Bíblia, Jesus falou que quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como a criança. Como assim como a criança? A criança é pura, não tem pecado. Então, o batismo um batismo para arrependimento dos pecados, ter os pecados perdoados e ressurgir para uma nova vida com Cristo Jesus. Então, criança não precisa ser batizada.
A criança da criança é o reino dos céus. E isso Cristo nos falou. Nós temos que ser puros como uma criança para entrarmos no reino do céu. E nos tornamos puros quando nos batizamos, temos os pecados perdoados e Jesus Cristo, com seu sangue, nos purifica novamente. Então, tem igrejas que pregam o batismo de criança, tem outras denominações que pregam o batismo por aspersão, e nós vimos que tanto Cristo como todos os apóstolos e discípulos foram batizados por imersão. E tem outros credos aí que nós vemos no mundo afora, que vamos relembrar algumas coisas hoje, que estão diferentes da igreja bíblica, né? Nós vimos, então, isso na lição 12, e hoje veremos a igreja bíblica nos dias atuais. Como está aquela igreja de Cristo, iniciada de Pentecostes nos dias atuais? A igreja bíblica hoje. Como nós vimos, né, nas lições aqui até hoje, a igreja de Cristo ela foi planificada por Deus, antes da criação do mundo, já falei sobre isso, foi profetizada pelos apóstolos, pelos profetas no Velho Testamento, foi anunciada por João Batista nos Evangelhos e ela foi prometida por Jesus Cristo. E teve seu início no dia de Pentecostes. E veio ao longo dos anos se mantendo firme e forte, como previram as Escrituras, graças a discípulos fiéis de Jesus Cristo, desde lá o dia de Pentecostes, a igreja se manteve fiel e existe até os dias de hoje. Jesus falou: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, essa afirmação de Pedro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e este é o alicerce da igreja de Cristo, a fundação, o fundamento da igreja, Cristo autoridade, Cristo Filho de Deus, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a igreja é dele. Ele é autoridade, só ele pode dizer o que deve e não deve ser feito dentro da sua igreja. Ele comprou com o seu próprio sangue. Só existe essa autoridade. Não são papas, não são pastores, não são presbíteros, não são evangelistas. Nós, homens humanos, membros da Igreja de Cristo, somos servos. Devemos servir uns aos outros e a Deus. E Cristo disse que as portas dos Hades, a porta do inferno, não poderão vencê-la. A sua igreja existe até os dias de hoje. Daniel, o profeta lá do Velho Testamento, interpretou o sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor. O povo de Israel estava cativo lá, as tribos do sul, cativo da Babilônia, e o rei teve um sonho e Daniel interpretou esse sonho com a graça de Deus. O livro Daniel, capítulo 2, versículo 44. O que ele disse? Dentro dos sonhos, né? Fala lá uma parte. Na época desses reis, que é o reinado de Roma, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Então, na época do Império Romano, lá no dia de Pentecostes, seria estabelecido um reino por Deus que jamais seria destruído. Deus destruirá todos os reinos daqueles reis, todos, e os exterminará. E o Império Romano foi destruído em 476 depois de Cristo. Mas esse reino durará para sempre. O reino de Cristo, a sua igreja, o corpo de Cristo durará para sempre. Em Lucas, o anjo, ao anunciar a gravidez a Maria, que ela ficaria grávida, disse a ela que Cristo, o filho dela, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O reino de Jesus Cristo, o reino de Deus, a igreja de Cristo, jamais terá fim. Ele reina hoje em nossos corações, nos corações dos discípulos de Cristo, dos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não são prédios físicos, não são denominações. Esses locais são meros locais onde a sua igreja se reúne para adorá-lo, para estudar sua palavra, para pregar o evangelho. Pode ser em casas, pode ser em prédios, pode ser em praças públicas e locais públicos. A semente original que Cristo plantou lá no seu evangelho, no seu ministério, como ela está nos dias atuais, né? Além das promessas de que a igreja permaneceria para sempre, é que a doutrina da igreja, ou seja, a doutrina de Cristo, seu credo foi e será sempre a semente original. Aquela mesma semente, aquela mesma doutrina de Cristo lá pregando no seu ministério, nos 4 evangelhos,
que é a palavra de Deus, e essa palavra está ao alcance de todos nos dias atuais, através da Bíblia. Graças a Deus. Jesus explicou sobre essa semente através da parábola do semeador. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. Quando Deus falou da parábola da semente, os tipos de semente, a semente de Cristo é aquela semente que é plantada em solo fértil e germina, né? Este é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus está conservada nas palavras do Novo Testamento. Se ela produziu apenas cristãos nos dias dos apóstolos, também produzirá apenas cristãos nos dias atuais. Devemos, então, lermos, estudarmos e seguirmos somente o que contém a Bíblia e não nos deixarmos levar por doutrinas humanas que foram sendo acrescentadas ao longo dos séculos nas diversas denominações, pois essas várias denominações não permaneceram na doutrina original de Jesus Cristo. Aqueles que se tornaram cristãos nos tempos apostólicos, né, nos tempos dos apóstolos, seus discípulos, eram membros da igreja de Jesus. E, igualmente, os verdadeiros cristãos de hoje são membros daquela mesma igreja. Portanto, é possível que a igreja do Senhor exista onde quer que se encontre um exemplar do Novo Testamento. Se alguém o reconhecer como autoridade e guia para a sua vida. O Novo Testamento, a Bíblia, foi escrita pelos apóstolos e discípulos, servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Esse foi o plano de Deus, deixar registrado o que devemos seguir nos dias atuais. A sã doutrina de Deus e Jesus Cristo, deixada ali pelos apóstolos, é isso que devemos seguir nos dias atuais. Somente é isso. Não acrescentarmos nada na Bíblia. Não retirarmos nada da Bíblia. A humanidade, infelizmente, ao longo dos anos, alguns vieram acrescentar coisas, revelações ditas por eles, mandamentos, doutrinas das suas denominações, para que possam pertencer à sua igreja. Estudamos que a igreja de Cristo é só de Cristo. Ele é a autoridade, ele é o proprietário, ele diz como deve ser os atos da sua igreja e tudo está descrito na Bíblia. A igreja de Cristo no mundo atual. Hoje a igreja de Jesus Cristo se encontra em quase todas as partes do mundo. Ela pode existir em qualquer lugar, independentemente de sistemas governamentais, isolamento geográfico, nacionalidades e raças que nele habitam. Independente disso, a igreja original bíblica existirá sempre onde os homens cumprirem o que a Bíblia diz. Basta ter uma Bíblia na casa de uma família e essa família seguir fielmente os mandamentos, a doutrina da Bíblia. Essa família, os integrantes dessa família, ao se batizarem, ao reconhecerem Jesus Cristo como autoridade, Senhor e Salvador, esse membro será uma igreja de Cristo, uma congregação local, na sua localidade, seguindo a Deus. A igreja bíblica puramente cristã, sem rótulos ou placas, está crescendo e se espalhando no mundo. Ela não é uma denominação ou uma união de denominações. Não é protestante, não é católica ou seita alguma. É simplesmente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, edificada por Cristo no dia de Pentecostes, conforme descrito em Atos 2, e conforme nós vimos nesse estudo já. Além do mais, ela não tem cabeça ou matriz no mundo. Não exalta qualquer homem como líder da igreja. Ela não tem uma superorganização inventada pela dita sabedoria dos homens. Cada congregação é independente com sua organização de presbíteros, bispos, diáconos, evangelistas, professores da Bíblia e outros membros. Tudo conforme está na Bíblia. Nós vimos que a Igreja de Cristo, a única autoridade e cabeça é Jesus Cristo. Nós falamos aqui, eu repito, que os seus membros, seus discípulos, são servos de Deus, de Cristo e servos dos irmãos. Devemos servir uns aos outros. A organização da igreja bíblica está registrada no Novo Testamento a partir do livro de Atos. Paulo ensina muito bem isso a Timóteo na primeira carta, onde ele determina a Timóteo que vá a Éfeso, lá organize a igreja, como deve ser organizada, os seus presbíteros,
as mulheres, as viúvas, tudo ali. E Paulo também ensina a Tito que vá à ilha de Creta e organize a igreja bíblica conforme está ali no livro de Tito, e tudo ficou registrado por quê? Para que nós hoje também sigamos essas orientações ditas por Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e registrado no Novo Testamento. Então nós temos o que seguir hoje e o que cumprir. Não são coisas inventadas por homens, não devem ser coisas designadas por denominações. Para pertencer à minha igreja tem que fazer isso, aquilo, ter carteirinha, se inscrever. Não. A igreja de Cristo, de Deus, ela foi fundada por Ele e nós somos acrescentadas por Deus, não por nós. Nós temos que cumprir o que Ele mandou, se arrepender dos pecados, sermos batizados por imersão. Aí teremos nossos pecados perdoados, receberemos dons do Espírito Santo, e daí sim Deus nos acrescentará a sua igreja, ao seu reino, ao seu corpo, que é no coração espiritual. Os prédios físicos são meros locais onde a sua igreja se reúne para adorar, para louvar, para estudar a Bíblia de Deus e pregar o Evangelho. Não existe na Igreja de Cristo a distinção entre o clérigo e o leigo. Já falei aqui sobre isso. Todos nós somos iguais, servos uns dos outros e de Deus, pois todos os seus membros são iguais e juntos formam o corpo de Cristo, que é a sua cabeça, é a única autoridade a ser seguida. Os membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, são todos santos e sacerdotes do Senhor. Paulo falou aos irmãos em Filipenses, na sua carta aos Filipenses, né, quando ele estava preso lá em Roma, naqueles 2 anos de prisão domiciliar. Ele escreveu algumas cartas na prisão e uma delas foi Filipenses. Paulo e Timóteo, se identificando na carta, né? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Essa palavra santos, para Deus, todos nós somos santificados em Jesus Cristo. Nós somos santos. Somos homens que cometemos pecados, e o apóstolo João nos ensina na sua primeira carta que devemos reconhecer nossos pecados, confessar a Cristo, a Deus, para ter os seus pecados perdoados através da oração e seremos novamente purificados. Nós somos chamados santos por Deus. A humanidade inventou santos, idolatria, imagens, onde as pessoas, infelizmente, adoram esses santos, buscando neles algum bem, e sabemos que a nossa única autoridade, a quem devemos orar, é Deus. E Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém chega a Deus, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não chegamos a Deus por santos, por imagens, por nada. Somente através de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta lá: vocês, porém, são geração eleita, ou seja, os discípulos de Jesus Cristo, os membros da Igreja de Cristo, os membros do corpo de Cristo, são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, nos chamou de uma vida pecaminosa, numa vida sem amor a Deus, numa vida sem amor ao próximo, para a sua maravilhosa luz. João, no livro de Apocalipse, que é um livro de revelações de Jesus Cristo, a João Batista, que escrevesse essas revelações às 7 igrejas da Ásia, nos diz lá no capítulo 1, versículo 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Jesus nos constituiu, nós, membros da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, através do batismo, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e a Pai. A Ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. Satanás, desde sempre, tentou derrotar a Jesus Cristo e não conseguiu. Ele conseguiu fazer com que Adão e Eva pecassem. E através de um único homem ali, Adão e Eva, o pecado deles, toda a humanidade morreu para Deus, né? Aí veio a morte. Deus criou o homem para servi-lo, glorificá-lo, à sua imagem e semelhança, sem pecado. E deu ordem para Adão e Eva o que não poderia fazer. E eles cometeram esse pecado tentado por Satanás, e Satanás conseguiu. Mas Deus disse que viria Jesus Cristo no futuro e traria a glória à humanidade. E através de um único homem, Jesus Cristo, toda a humanidade tem a salvação. Basta aceitá-lo como Senhor e Salvador
se arrepender de seus pecados, se batizar e seguir fielmente os mandamentos contidos no Novo Testamento, Nova Aliança, se reunir com os irmãos, congregando com a sua igreja, se edificando até a vinda de Cristo. Então, aqui, seguindo a leitura, pois Cristo venceu Satanás morrendo na cruz, a fim de cumprir o plano de Deus para a salvação da sua criação. Posteriormente, Satanás tentou derrotar a igreja de Cristo e também não conseguiu, conforme vemos no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse são revelações de Jesus Cristo, onde lá na década de 90, os irmãos, os fiéis, os cristãos estavam morrendo pela perseguição do Império Romano. O Império Romano, através dos seus líderes, né? Queriam que adorassem o imperador, adorassem o Império, Roma, e quem não adorasse o imperador seria morto. E muitos foram mortos. E Jesus fez essa revelação a João Batista, ao apóstolo João, e João escreveu o livro de Apocalipse. Ele escreveu as 7 igrejas com recomendações que muitos morreriam, mas quem se permanecesse fiel até a morte receberia o reino dos céus. Cristo fez considerações, elogios a alguns, alertou a outros para tomar o caminho certo, mas o principal objetivo do livro do Apocalipse, que nos ensina hoje, é que se formos fiéis a Deus e a Jesus Cristo, às suas escrituras, aos seus mandamentos, sem acrescentar nada, doutrinas humanas, sem seguir ensinamentos humanos, se nós somos fiéis, nós teremos a vida eterna após a morte carnal. Cristo falou: nenhum servo, nenhum discípulo seu terá a segunda morte, ou seja, todos terão a primeira morte, a morte desse corpo físico, mas nem todos terão a morte espiritual. Os filhos de Deus terão a vida eterna. A igreja de Cristo é vitoriosa. A igreja bíblica tem sido vitoriosa desde a sua criação, conforme prometeu seu fundador e única autoridade, Jesus Cristo, que a comprou com seu próprio sangue, derramado na cruz. Jesus Cristo é o fundador de apenas uma igreja e prometeu voltar algum dia para levar a sua igreja ao lar celestial. Está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 1 ao 6. Jesus falando: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Jesus Cristo, Filho de Deus. Na casa de meu Pai, no lar celestial, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Jesus já foi e preparou o nosso lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei, e ele voltará. Eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho. Cristo é o caminho. Devemos seguir a Jesus Cristo. Como? Lendo, estudando e cumprindo o Novo Testamento, desde o ministério de Jesus Cristo, os 4 evangelhos, e as cartas apostólicas dos discípulos, a sã doutrina dos apóstolos, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Eu sou o caminho, Jesus Cristo. Cristo é a verdade, a sua palavra é verdade, o que está na Bíblia é verdade. E Cristo é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cristo é o nosso único caminho para Deus. Cristo é nossa única vida, só teremos vida eterna em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei eterno do seu reino. A humanidade, os judeus, queriam um rei na terra. E tanto que combateram Cristo, não acreditaram em Cristo, porque o reino de Cristo não é nesse mundo. É nos nossos corações, na vida eterna. Então, Jesus Cristo é o Rei eterno do seu reino, da sua igreja, e voltará para entregá-la a Deus. Voltará para entregar à sua igreja todos os seus membros fiéis que seguirem os mandamentos de Jesus Cristo serão entregues a Deus. Paulo ensinou aos irmãos em Corinto, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim, quando Cristo voltar, né? Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder.
Cristo voltará e nos levará, nos entregará a Deus para o seu reino. Jesus Cristo tem apenas uma noiva. Cristo fala na Bíblia, a sua noiva, a sua igreja. E voltará para levar a sua igreja para a nova morada junto a Deus. Na revelação de Cristo ao apóstolo João, registrada em Apocalipse capítulo 21, versículo 9, nos diz: um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, mostrando a João a igreja, a esposa do Cordeiro. E as igrejas denominacionais espalhadas pelo mundo, como ficam? Todas aquelas igrejas que modificaram através dos anos a doutrina dos apóstolos contida no Novo Testamento serão rejeitadas. Aprendemos aqui que o Novo Testamento é a nova aliança de Deus com toda a humanidade. Diferente do Velho, que foi uma aliança de Deus com o povo de Israel. Cristo veio para trazer salvação à humanidade pecadora e trouxe uma nova aliança ao Novo Testamento. Quem não seguir o ministério, os ensinamentos de Cristo através do seu ministério e a sã doutrina dos apóstolos registrada no Novo Testamento, que foi inspirada pelo Espírito Santo, dizendo a vontade de Deus, ele respondeu, Jesus, está registrado lá em Mateus 15, versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deus plantou Cristo como Filho de Deus, as palavras de Cristo não foram de Cristo falou, são as palavras que Deus mandou dizer. Cristo plantou a palavra de Deus no seu ministério. E os apóstolos plantaram a sã doutrina inspirados pelo Espírito Santo, amando de Deus. Então, se não seguirmos isto, seremos arrancados pela raiz. Doutrinas humanas, ensinamentos humanos não vêm de Deus. Toda a igreja ou pessoa que não segue o seu divino plano será lançada fora. Seremos julgados pela palavra de Cristo contido na Bíblia. Jesus falou e está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Há um juiz para quem me rejeita. Quem rejeitou a Cristo e rejeita até hoje como Senhor e Salvador e não cumpre os seus mandamentos, e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Seremos julgados pelo que está contido na Bíblia, no Novo Testamento. Por isso, precisamos saber o que está escrito, estudar e cumprir, porque seremos julgados por isso. Você que está assistindo essa lição, você faz parte da Igreja Bíblica de Jesus Cristo, contida lá no Novo Testamento? Quando ele retornar para chamar a sua amada igreja, os seus membros, o corpo de Cristo, seus discípulos, será você um dos seus membros fiéis à sua igreja? Ou será que você tentará se desculpar dizendo: mas, mestre, eu fiz parte de uma igreja bem grande e antiga. Eu servia ao Senhor naquela igreja até a morte. Mas se essa igreja não cumpriu a sã doutrina, inventou ensinamentos humanos, doutrinas humanas, não seguiu a igreja de Cristo. E qual será a resposta de Jesus àqueles que estão congregando em igrejas que não seguem a doutrina bíblica do Novo Testamento, seguem a doutrinas de homens, organizações humanas e etc. Qual será a resposta de Jesus? Está na Bíblia. Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ou seja, hoje, nem todo que chama Deus e Cristo de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta chamar Deus e Cristo de Senhor, Senhor, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Temos que fazer a vontade de Deus e de Cristo que está nos céus. E como? Lendo, estudando e cumprindo os mandamentos bíblicos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Temos que seguir rigorosamente o contido na Bíblia. Apenas isso, sem ensinamentos e mandamentos humanos. Nosso apelo nos dias de hoje, a todos vocês que estão ouvindo e que irão ouvir, qual o apelo? Aqueles que porventura não estejam seguindo fielmente a doutrina bíblica de Jesus Cristo,
Doutrina essa descrita no Novo Testamento, desde seu ministério e depois com o início da igreja através dos apóstolos de Cristo, onde pregaram essa doutrina, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, doutrina essa materializada na Bíblia, que é a palavra de Deus, que vocês busquem voltar-se para Deus e a seu evangelho, pois a salvação está em Jesus Cristo, e seremos julgados pela palavra de Deus, ditas por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos servos que receberam a inspiração do Espírito Santo de Deus e materializaram tudo isso no Novo Testamento. Devemos estar seguindo fielmente a palavra de Deus, sem acrescentar nada e retirar nada do que está contido na Bíblia, pois ela é a autoridade escrita a ser seguida, sendo nosso único guia, credo e mandamento para fazer a vontade do Pai. Devemos conhecer a Bíblia, deixar Deus falar conosco através dela e deixar que essas palavras entrem em nossa mente e coração. Façamos exatamente aquilo que Cristo e os apóstolos ordenaram. Assim seremos salvos, incorporados à igreja do Senhor, por Deus, o único corpo espiritual apresentado nas páginas do Novo Testamento. Se você não é membro da igreja bíblica, edificada pelo próprio Jesus, tenha coragem e determinação. Torne simplesmente cristão e procure se congregar com os membros da igreja de Cristo, igreja essa bíblica. Olha a promessa de Deus para os seus filhos. Quem crer em quem? Em Jesus Cristo e na sua palavra, e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Paulo falando aos Romanos, pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Eu estou confessando Cristo aqui nessa aula para todos aqueles que estão ouvindo. Vamos nos arrepender da nossa vida sem Deus e sermos batizados. Vimos que para entrarmos na igreja de Cristo, no reino de Deus, no corpo de Cristo, temos que nos arrepender e ser batizados. Pedro, na sua primeira pregação, após receber o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, onde iniciou a igreja, ele alertou a todos que perguntaram a Pedro: e agora, Pedro, o que faremos? Matamos Cristo? Não obedecemos a Jesus Cristo? Matamos o Filho de Deus? O que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que tenham seus pecados perdoados e também vão receber o dom do Espírito Santo. Nós, membros de Cristo, temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que nos ajuda diariamente a seguirmos a sua palavra nos estudos, a mudarmos, a termos um novo comportamento como discípulo de Cristo. Que maravilha é sermos acrescentados por Deus à igreja de Cristo. Pedro falando ainda, em Atos capítulo 2, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, todos aqueles que estavam seguindo aos ensinamentos dos apóstolos, essa doutrina que não estava ainda registrada, mas era pregação pessoal, estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava à sua igreja diariamente os que iam sendo salvos, os que iam sendo batizados. Que bênção é sermos chamados de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. E quando o encontrou, o levou para Antioquia. Ou seja, aqui Barnabé levando Paulo a Antioquia para ensinar a palavra de Deus. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Paulo, de Tarso, se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos de Jesus Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. E caso na sua cidade não tenha igreja bíblica, o que fazer? Na minha cidade não tem uma igreja que siga fielmente a doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos. O que eu devo fazer? Igreja essa que segue fielmente os ensinamentos de Jesus Cristo e a sã doutrina dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, onde tudo foi registrado na Bíblia. O que fazer? A solução será você estudar profundamente a Bíblia, com auxílio de irmãos com conhecimento da sã doutrina de Jesus Cristo.
podendo buscar auxílio de indicação de alguém através da Rádio Escola da Bíblia. A rádio tem bastante conhecimento das cidades de irmãos que podem auxiliar você. E após fazer esse estudo, você deve procurar com sua família, vizinhos, amigos e repassar tudo o que aprendeu. O que estou fazendo aqui agora, tudo que estou aprendendo, que estou estudando na Bíblia com os irmãos, nos cursos pelo WhatsApp, estou repassando tudo através da rádio a todos aqueles ouvintes que estão ouvindo ao vivo, que irão ouvir. Agindo dessa forma, você estará formando uma congregação local da Igreja de Cristo, descrita na Bíblia. Nós vimos que a igreja são pessoas. E se você e sua família, onde tiver mais de um reunidos em nome de Cristo, ali estará a minha igreja, ali estará presente Jesus Cristo. Ali estará uma nova congregação de Cristo. A Rádio Escola da Bíblia está sempre aberta a orientar como você pode proceder nesses casos, pois ocorre com frequência nas pequenas cidades do Brasil afora. Vou citar um exemplo, eu acho que eu vou errar a cidade, mas tudo bem. Eu não vou citar a cidade. Tem uns irmãos que se batizaram lá pelo irmão Reinaldo, em Blumenau, e vieram para uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul. Eu não me lembro qual cidade, me fugiu o nome, mas é perto de Santa Maria. E lá não tem uma igreja local, uma congregação local de Cristo. E eles estão lá buscando orientações através do irmão Sérgio Santa Maria, se reunindo através das lives e formando lá uma congregação local da Igreja de Cristo, que é a igreja descrita na Bíblia, que segue fielmente as doutrinas de Jesus Cristo, do ministério dos apóstolos. Nós vimos que a Igreja de Cristo são pessoas, em cada localidade são congregações, mas todas reunidas numa mesma e única autoridade de Jesus Cristo. Prepare-se para ser apenas cristão, um discípulo de Jesus Cristo, membro da sua igreja. Esteja pronto para estudar a palavra de Deus e, posteriormente, a servir ao Senhor, propagando o seu evangelho. Não existe uma tarefa mais nobre, nem caminho mais certo do que este: servir a Deus, fazendo parte da sua igreja, integrando ao reino eterno de Jesus Cristo, que nunca passará. E servir a Deus aqui na terra também é servir à humanidade, servir aos irmãos, servir aos não cristãos, pregando o evangelho e levando a mensagem de salvação a eles. A humanidade, o homem, foi criado por Deus. Meu corpo está aqui, mas quem está falando com vocês, quem está transmitindo para vocês, é meu espírito. Nós temos corpo e espírito, devemos adorar a Deus com o nosso espírito. Devemos buscar a Deus. Um dia teremos a morte corporal, mas não queremos e não teremos a morte eterna, a morte espiritual, se seguirmos fielmente a Deus e Jesus Cristo, sendo sua igreja, sendo o seu corpo. Que Deus abençoe a todos, que essa lição de hoje possa entrar no corações de vocês, aqueles que são cristãos, discípulos de Cristo, membros da Igreja de Cristo Bíblica, que possam ter relembrado algumas coisas, aqueles que ainda não são, que desconhecem esses ensinamentos, estou à disposição. A Rádio Escola da Bíblia também está à disposição, tem meu contato. Você que cidade seja, procure informações através da Rádio Escola da Bíblia e também posso ajudar, buscando irmãos mais próximos que possam auxiliar a conhecer a Igreja Bíblica de Jesus Cristo contida na Bíblia. Graças, olha bem o que eu vou dizer, que muitos irmãos, muitos estão morrendo pela pandemia, assim como muitos morreram no primeiro século, quando João escreveu as revelações de Cristo aos irmãos lá em Apocalipse. Cristo falou: muitos morrerão por serem meus discípulos, mas sejam fiéis até a morte, porque não terão a segunda morte, e estarão no reino dos céus. E graças à pandemia, essa propagação do evangélico virtual está tendo aqui agora. Temos muitos estudos pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Meet. Eu mesmo estou agora, essa semana, iniciei um curso das cartas de João com o irmão Allen Dutton, iniciei também o livro de Daniel, e já estou em andamento, está no final o estudo, tudo pelo WhatsApp. O do Allen é pelo Zoom, o do Daniel é pelo WhatsApp,
Estou fazendo também qual é a teologia básica pelo WhatsApp e o Espírito Santo pelo WhatsApp. Então, nós temos muitos estudos com membros da Igreja de Cristo pelo WhatsApp, pelo Zoom, aulas ao vivo, aulas gravadas. Nós temos hoje a Bíblia que está registrada, que possamos ler e estudar. Se não temos o conhecimento, tem irmãos que têm conhecimento suficiente para transmitir aquilo que está na Bíblia. Não temos desculpas hoje para dar a Jesus Cristo no dia da sua volta. Não temos desculpa. A palavra de Deus está à disposição de todos. Deus abençoe a todos, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade que Deus me deu de transmitir isso a vocês. My Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good.